Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso devocional e a leitura da Bíblia. Quero convidar você a continuar conosco aqui, fazendo as leituras dos capítulos todos os dias. Não esqueça de fazer a leitura. Se você não puder fazer no momento que o vídeo chegar até você, tão logo que possível, para um pouquinho, faça a leitura, venha refletir conosco sobre aquilo que diz a palavra de Deus. Nada melhor do que estarmos em plena comunhão com a palavra de Deus, com aquilo que o próprio Deus está falando. A palavra de Deus é Deus falando conosco. E hoje nós vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo será o número 7 da segunda carta. O apóstolo, no capítulo 6, ele exorta sobre a necessidade de vivermos uma vida separada do mundo. E por que o apóstolo incentiva essa vida separada do mundo? Porque os irmãos de Coríntios, eles achavam que, mesmo sendo de Deus, eles poderiam ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, comunhão com o ímpio e com os ídolos e com as coisas abomináveis. Não apenas comunhão de conversar, de visitar e tal, mas comunhão de participar, de viver como eles viviam, né? Exemplo, até eu estou com a outra Bíblia aqui de estudo e ela vai nos falar que o jugo desigual está mostrando quando a pessoa ela queria ter comunhão com Deus, ok? Mas também ela queria ter uma amizade íntima com os incrédulos, ou seja, vivendo um relacionamento com os incrédulos. Claro que os incrédulos, nas suas práticas, eles acabam contrariando aquilo que diz a palavra de Deus. E por isso Paulo disse que não deveria haver associação entre o cristão e o ímpio. Deveria haver uma separação entre eles. E eu já expliquei no vídeo anterior que essa separação não quer dizer você abandonar as pessoas, mas você não deixar a influência delas, a influência dos incrédulos dominar a sua vida ou tentar impor algum tipo de sentimento ou algum tipo de crença sobre a sua vida. No capítulo 7, me parece que o apóstolo vai continuar falando sobre o assunto e ele vai dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, a promessa da vida eterna, a promessa da nova vida com Deus, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Recebei-nos em vossos corações, e a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. E aí, vocês viram no capítulos anteriores que ele fala sobre não ser escândalo para os outros, e aqui ele vai dizer: recebei-nos em vossos corações, ninguém agravamos, ninguém corrompemos e de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. Não digo isto para condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Ou seja, vocês estão em nossos corações para o que der e vier. Grande é a minha ousadia na fala para convosco, e grande é a minha glória e respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordando de gozo em todas as nossas tribulações. Porque cada vez que Paulo enfrentava uma tribulação, a igreja de Corinto julgava Paulo, tipo, poxa, mas será? Né? Então Paulo dizia: olha, eu me alegro nas tribulações. Por que Paulo está passando por isso? Eu me alegro nas tribulações.
a igreja de Corinto foi a que menos ajudou Paulo nas suas necessidades, menos fez pelo apóstolo Paulo, tá? Então nós temos promessas. Vamos ver aqui. Quais são as promessas que nós temos? Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus, alistadas no capítulo 6, no versículo 16, que diz assim, que consenso há com o templo de Deus, com o templo dos ídolos. Então ele está dizendo que nós não podemos reivindicar essas promessas de Deus se nossas vidas não tiver uma vida de santidade ou de separação. O meu ídolo é Jesus, se eu assim posso dizer. Tá? Eu não tenho ninguém, nada acima do meu Deus, absolutamente nada. Ele, no meu coração, é tudo que eu tenho. Não há que se falar em outro tipo de ser dominando a minha vida ou o meu coração que não seja o Senhor. O versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Você sabia que algumas pessoas Deus usa para trazer uma palavra de consolo para os nossos corações, né? Às vezes você está triste num dia, alguém te liga e aquela pessoa foi como a voz de um anjo que trouxe consolo para você. E Paulo disse, a vinda de Tito me trouxe consolação porque eu estava abatido por dentro. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades e o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me alegrei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então, Paulo manda uma carta bem forte para eles, falando diretamente sobre o estilo de vida que eles estavam vivendo. E Paulo, em outras palavras, vamos assim dizer, Paulo pegou no pé, né? Pegou mesmo no pé deles, olha, vocês estão vivendo e da forma como vocês estão vivendo, vocês não vão agradar a Deus. Vocês não vão entrar no reino dos céus. Então Paulo disse, olha, agora eu me alegro, porque eu sei que a carta que eu mandei realmente foi dura, mas graças a Deus que vocês conseguiram entender, né? Segundo Deus. E aí, Deus consola os abatidos, tá? Deus consola os abatidos, Deus conforta os cansados, Deus dá força para aquele que não tem força, para aquele que não tem ânimo, para aquele que está desanimado. E Paulo continua dizendo, como contristados, aliás, vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, agora eu me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Paulo está dizendo assim, eu me alegro porque na hora que vocês receberam a minha carta, vocês se entristeceram, mas o entristecimento de vocês gerou arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Você sabia que às vezes Deus pode, quando você faz alguma coisa errada, Deus pode colocar uma tristeza no seu coração. Com aquela tristeza, Ele está buscando que você se arrependa, tá? Que você se arrependa. Então, olha o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza
do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera a salvação. Quando você olha e diz, nossa, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, você se entristece muito por ter feito. Então, essa tristeza gera a salvação, enquanto a tristeza do mundo gera morte, porque a tristeza do mundo faz o que Judas fez. Contristado, Judas se enforcou. E contristado, Pedro chorou amargamente aos pés do Senhor. Tá? Portanto, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristado. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus, tá? Fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Então Paulo está dizendo, olha, aquela carta que eu mandei foi realmente uma carta forte e vocês realmente ficaram chocados com a carta que eu mandei. Mas ao invés de vocês ficarem chateados comigo, magoados comigo, o que vocês fizeram? Vocês se levantaram e pensaram, poxa, verdade, nós precisamos fazer mais por Paulo, nós precisamos amar Paulo, nós precisamos fazer o que Paulo está ensinando a que façamos. E isso foi o que aconteceu com eles. Versículo 14, porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a vossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu estranhável afeto para conosco é mais abundante. Lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor, disse Paulo, tá? Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Então, aqui Paulo, e agora o Tito, que era o pastor daquela igreja, trouxe boas notícias para Paulo. É como se Tito voltasse como pastor daquela igreja e dissesse assim, ô Paulo, falar para o senhor, a mensagem que o senhor mandou com aquela carta, olha, fez assim uma maravilha na igreja. Olha, fez com que as pessoas, elas choraram, porque quando a carta foi lida, foi muito forte no coração delas. Só que, Paulo, houve uma mudança autêntica no coração de cada pessoa. E eu posso dizer, Paulo, depois daquela carta para cá, sem sombra de dúvida, a igreja não é mais a mesma. E aí Paulo, então, fica feliz, né? Porque quando ele mandou a carta, ele disse que também se entristeceu ao mandar a carta, mas depois ele viu que era necessário. E por isso que ele pede perdão por ter escrito com tanta firmeza, mas ao mesmo tempo ele disse, se fez necessário. Eu fiz, não por mim, mas eu fiz por Deus, porque foi necessário assim fazer. E eu quero agradecer a Deus também, meus irmãos e amigos, por sempre falar conosco, sempre estar nos orientando. Agora nós vamos entrar numa parte muito interessante, que é sobre, Paulo agora começa a falar com Coríntios, acerca das necessidades das igrejas da região, especialmente de Jerusalém, que passava por um momento muito difícil por causa do Império de Roma e etc. E aí Paulo vai explicar um pouco sobre a ajuda que se deveria fazer para com os pobres. Eu gostaria muito, a partir da manhã, que você estivesse conosco, entendendo. Você vai entender, inclusive, um assunto chamado oferta, que hoje é
tão desgastado. Hoje você ouve isso e às vezes você fica até chateado pela forma, a maneira como as pessoas têm se portado quando esse é o assunto. Mas nós vamos ler na Bíblia. E eu gostaria que todos vocês, a partir da leitura do capítulo 8 e do capítulo 9, você tivesse um entendimento para que você mesmo, para que você mesma sinta a graça, o amor, a fidelidade de Deus para você fazer aquilo que Deus tem pedido, chamado, falado com você para fazer, tá bom? Então, por favor, não falte ao nosso devocional de amanhã. E qual é a palavra principal hoje aqui no capítulo 7? Arrependimento. Às vezes Deus coloca uma tristeza em nós, às vezes Deus fala forte conosco, querendo gerar em nós o arrependimento. É importante o arrependimento. E o arrependimento é para que nós venhamos alcançar a doce salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está orando comigo. Muito obrigado, Deus, pela alegria, pelo prazer de estarmos juntos, pela alegria de estarmos orando. Senhor, nós vamos seguindo capítulo a capítulo. Nós não vamos desanimar, nós vamos prosseguir, nós vamos realizar esse trabalho e vamos fazer a obra do Senhor. Portanto, Pai, eu te peço em nome de Jesus, estenda as mãos, abençoe, cuide de cada pessoa que está orando comigo e que a graça do Senhor verdadeiramente esteja sobre todos que estão orando agora. Pai santo e querido, muito obrigado em nome de Jesus pela vida, pela graça, pelo amor de Cristo derramado em nossos corações. Obrigado, amém e graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê um dia frutífero, momentos especiais, que a glória dele manifeste sobre você mais e mais, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.